gente! Eu sou a Renata, servidora do FSU há 12 anos. Eu sou vice-coordenadora do NUGEDS, o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do Campus Pelotas. E a gente está aqui para mais um vídeo da série Desvendando os Gêneros e as Sexualidades. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Vocês lembram que no vídeo anterior a gente falou sobre gênero? Então, do mesmo jeito que existe gênero culturalmente imposto, baseado na genitália, existe também uma sexualidade que é dita natural, baseada no pressuposto de que o normal é a gente sentir desejo pelo gênero oposto ao nosso. Já pensaram nisso? Já pensaram que tem uma relação direta que a gente faz naturalmente entre sexo biológico, gênero e desejo, como se fossem coisas encadeadas, dependentes entre si? Já pensaram que talvez essa relação não seja assim tão natural quanto se diz por aí? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se ligando na naturalidade com que lidamos com o conceito de sexualidade, o nome disso é heterossexismo. Essa pressuposição é reforçada através das mídias, dos materiais escolares, da cultura popular, quando, por exemplo, só vemos representações de casais heterossexuais. A nossa amiga Adriane Henrique deu um nome e sobrenome para essa imposição sexual de heterossexualidade como norma, a heterossexualidade compulsória. A lógica da heterossexualidade compulsória é fundamentada em um modelo binário de diferença sexual. Em outras palavras, a heterossexualidade compulsória se baseia em duas ideias. Primeiro, na ideia de que as pessoas ou são homens ou são mulheres. E segundo, homens e mulheres são um par sexual adequado. De forma que homens e mulheres são objeto exclusivo do desejo emocional e físico, um do outro. Tá claro isso? Outra amiga nossa, a Judith Butler, se inspirou nessa ideia de heterossexualidade compulsória e lançou a ideia de que existe uma matriz heterossexual, que é basicamente um diagrama que enquadra todo mundo. Pessoas nascidas com um corpo feminino são entendidas como mulheres e são atraídas por homens. O oposto se dá da mesma forma, quer dizer, pessoas nascidas com um corpo masculino são homens e são atraídas por mulheres. Os limites dessa matriz fazem com que certas identidades não possam existir. Casos em que o gênero não decorre do sexo. E há casos em que o desejo não decorre nem do sexo, nem do gênero. Essa galera não cabe na matriz heterossexual. E isso acaba criando outras matrizes subversivas, onde cabem outros modos de viver a sexualidade. Tá, mas afinal, que raios é a tal da sexualidade? A sexualidade não se limita à significação das relações sexuais. Esse conceito tem um sentido mais amplo. Sexualidade é um modo como nós comportamos socialmente em relação a outras pessoas, ditando com quem vamos ou não nos relacionar de maneira sexual. A sexualidade é algo individual, já que existe uma escolha do parceiro e atividades privadas em relação à nossa escolha. Existe o que chamamos de sexualidade hegemônica, quando pessoas são atraídas pelo dito sexo oposto. Essas são pessoas heterossexuais. Mas não é nenhum mistério que existem pessoas que não se identificam com a sexualidade hegemônica, né? Então, quais são as outras maneiras de viver a sexualidade que existe? Na escola, por exemplo, aprendemos muito sobre sexualidades não hegemônicas, como pessoas lésbicas, gays, bissexuais e por aí vai. A famosa comunidade LGBT, saca? Não sabemos muito o que é ser lésbica, por exemplo, ou por que pessoas podem sentir atração por homens e por mulheres ao mesmo tempo. A gente conhece alguns LGBTs famosos, cantores, influencers, atores, e podemos até ter um amigo LGBT. Aliás, quase com certeza, pelo menos temos um. Mas não é comum discutirmos o que realmente significa essa sigla no nosso dia a dia. Vemos alguns romances, LGBT na televisão e logo vem um auê em cima disso. Por causa de alguma cena de beijo gay. Aí tem um beijo gay. Daquele super-herói que para a maioria dos fãs não poderia ser um LGBT. Tá ligado nisso? Mas o que talvez você não saiba é que nós estamos em todos os lugares. Te atendemos na padaria, somos seus professores, vizinhos e colegas. O que acontece é que não pensamos de cara na sexualidade de uma pessoa, a não ser que ela dê muita pinta. Mas com certeza esse não é um assunto que se discuta muito na escola. Ainda existe um tabu muito grande em volta dessa realidade. Por exemplo, já pensou por que você aprende sobre casais heterossexuais nas suas aulas de educação sexual e nada sobre casais LGBT? E isso pensando que você tem aulas de educação sexual na sua escola. Por que nos livros didáticos só aparecem casais heterossexuais? Já pensou que em uma aula de educação sexual não adianta distribuir camisinhas externas para as meninas lésbicas? Essa falta de educação para a diversidade
faz com que jovens gays, lésbicas e bis, cis ou trans, fiquem cheios de dúvida quanto à sua sexualidade. Como se fosse uma coisa errada de se sentir. Como se eles não se encaixassem na norma. Como se não tivessem o direito de saber sobre suas sexualidades. Como se fossem os únicos a serem LGBTs. O que não é verdade e precisamos falar sobre isso. A nossa educação, seja na escola, em casa ou através de produtos culturais, nos programa para sermos heterossexuais. Assim como falamos no último vídeo que somos criados para sermos cisgênero. Mas no caso da sexualidade, nós que não nos encaixamos na sexualidade dita normal, percebemos logo cedo nossa atração por pessoas do mesmo gênero, ou por ambos os gêneros, e lutamos contra essa ideia porque nos fizeram acreditar que ser heterossexual é o normal, e que todos deveriam ser heterossexuais. Antes de sair do armário, existem muitas dúvidas. E é só você e seu cérebro tentando entender o que está acontecendo. E isso pode ser um caminho bem complicado. Nem todo mundo entende sua sexualidade ao mesmo tempo. Não é uma mágica que acontece com o boom da puberdade para todo mundo. Alguns sabem desde cedo e outros vão entender ou sentir depois de adultos. Aqui vamos falar um pouco da nossa comunidade e as sexualidades que envolvem ela. Somos professores LGBT falando um pouco sobre as nossas experiências, que não são representativas de todos os LGBTs com certeza. Somos pessoas brancas e cisgênero, que podem ajudar com alguma experiência, mas ela não é universal. Talvez você não concorde com tudo que a gente tem a dizer, ok? E tá tudo bem, porque discordar é levado numa boa aqui, já que sexualidade e gênero são ideias individuais e as pessoas podem e devem ter opiniões sobre isso. Existe muito a ser falado sobre a sexualidade hegemônica. Aqui vamos falar sobre isso de uma forma mais geral. Mas fiquem tranquilos, na sequência teremos vídeos para falar de cada uma das letrinhas que formam essa comunidade LGBTQIA+. Tudo isso para entender melhor essa galera. Antes da gente começar a falar sobre isso, é importante pensar que as sexualidades têm a sua história. Tá, mas o que isso quer dizer? Que a sexualidade é feita de conceitos e de identidades que não são naturalmente definidos, mas que foram sendo construídos ao longo de uma história, por uma série de discursos científicos, jurídicos, psicológicos. Quer um exemplo? Antes do século XVIII e XIX, as pessoas que praticavam atos sexuais com alguém do mesmo sexo eram consideradas sodomitas. Depois do século XIX, passamos a usar a palavra homossexual para definir essa pessoa. Além de deixar de lado esse rolê religioso que estava impregnado nessa ideia de sodomia, a gente cria uma identidade para quem pratica o ato. Deu para entender? Antes se falava do ato em si. Depois começou a se identificar a pessoa que pratica o ato. Enfim, o que a gente quer dizer é que sempre que a gente fala de alguma identidade específica aqui no canal, a gente está falando do momento em que a gente vive e das identidades e rótulos que circulam por aí, que são frutos da nossa cultura. Então, por onde começamos? Em primeiro lugar, fazer uma diferenciação. Existem pessoas que sentem desejo e atração sexual, enquanto outras pessoas não sentem. Sentem pouca ou sentem só de vez em quando. Não sentir atração sexual não é uma doença, tá? Nem um transtorno, nem um distúrbio. É o que a gente chama de assexualidade. A assexualidade é uma vivência válida e diversa. Existem várias categorias fora das pessoas que sentem atração sexual sempre. Os assexuais estritos são pessoas que nunca sentem atração sexual. Afinal, sexo não é tudo na vida, né? Dentro da assexualidade tem a chamada área cinza. Pessoas que estão entre os assexuais estritos e os alossexuais. Aquelas pessoas que sentem atração sexual. Elas podem ser, por exemplo, demissexuais e só sentirem tesão depois de criar um vínculo emocional com alguém. Ou grey assexuais, que só sentem um tesãozinho bem fraquinho lá de vez em quando. Já as pessoas que sentem desejo sexual, os alossexuais, fazem parte de um outro lado da moeda e merecem uma segunda diferenciação. Tem quem sente atração por um gênero só, os monossexuais, e quem sente atração por mais de um gênero ao mesmo tempo, os multissexuais. Entre os monossexuais, existem pessoas que sentem atração por um gênero diferente do seu, os heterossexuais, como a gente já falou, e as pessoas que sentem desejo pelo mesmo gênero que o delas, os homossexuais. Homem com homem é gay, mulher com mulher é lésbica.
Agora, os multissexuais são uma outra história, porque eles sentem atração por 2 ou mais gêneros ao mesmo tempo. Dentre as várias maneiras de viver a multissexualidade, 3 ficam em destaque: os bissexuais, os pansexuais e os polissexuais. Existem diversas maneiras de definir essas 3 categorias. Não tem um acordo de como devemos entender essas definições, nem regras escritas em livros. As mais comuns são: bissexual é aquela pessoa que sente atração por mais de um gênero ou sente atração pelo seu gênero e outros. Pansexuais são pessoas que sentem atração por todos os gêneros ou independente do gênero. E polissexuais se sentem atraídos por vários gêneros, mas não todos, com algumas restrições. É importante a gente lembrar de uma coisa: sexualidade não é fixa ou estagnada. Uma pessoa pode viver uma sexualidade por uma vida inteira, mas também é possível que a sua sexualidade mude. Pense em um homem heterossexual de seus 40 anos de idade, que começou a sentir desejo e atração por outro cara. Dizer que ele é um homossexual enrustido, ou que só agora ele está se permitindo sair do armário, é jogar fora todas as outras relações que esse homem teve até esses 40 anos, sendo heterossexual. Pessoas homossexuais podem começar a sentir desejo pelo gênero oposto, assim como pessoas heterossexuais podem começar a sentir desejo por 2 gêneros, e pessoas multissexuais podem perder o interesse em algum gênero que passam a vida inteira desejando. A nossa sexualidade pode ser fluida e pode mudar ao longo do tempo. Isso não é nenhum problema. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, que a gente tenta responder de uma forma melhor. Gostou do nosso vídeo? Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Eu tenho 2 dicas de leitura bem legais para vocês. A primeira é o livro chamado Esse Livro é Gay. Outra dica é a coleção História da Sexualidade. São 4 livros muito interessantes. Opa, esse aqui é grande. Vamos lá, Felipe, força. Próximo. A lógica deve ser... Não consigo falar heterossexualidade. Não consigo, cara, não consigo. Me fere. Tô no primeiro ainda. A lógica da heterossexualidade... Vamos lá! Sendo heterossexual. Mas... Sendo... não foi. Sendo heterossexual. Felipe, todas as vezes que eu não consigo falar heterossexual. Percebemos logo Sendo heterossexual. Não posso pensar, só um pouquinho. Sem pensar. Sendo heterossexual.